quando a gente fala vital, né, a gente vive simultaneamente, nós vivemos simultaneamente em 4 dimensões, não é isso? Nós vivemos na dimensão física, que é o corpo físico, vivemos na dimensão vital, não é, que está relacionado ao corpo vital, nós vivemos na dimensão astral, não é isso, relacionado à dimensão astral, e nós vivemos na dimensão mental. Então nós vivemos simultaneamente em 4 dimensões. O corpo físico é onde se reflete tudo isso. A vida a gente sente, né? A gente não vê a vida, mas olhando o homem dormindo e o homem morto em cima de uma pedra, a gente sabe, em cima de uma mesa, a gente sabe exatamente o que é vida, né? É que um tem e o que o outro não tem. Um animal empalhado e um animal vivo, né? Uma planta artificial e uma planta viva. O que uma tem e a outra não tem é a vida. Então, a gente não vê, mas percebe e sabe que ela existe. Então, essa força vital é que anima o nosso próprio corpo físico. E quando nós temos a morte, nós morremos 3 vezes em cada experiência, né? Porque eu nunca existi antes, eu nunca vou existir depois. Vocês também nunca existiram antes, nunca existirão depois, nessa personalidade. Mas como espíritos que somos eternos, nós já geramos várias personalidades diferentes da atual, como homens e como mulheres, porque a gente, como deuses que nós somos, criamos essas personalidades. Então, quem que criou, você que está me ouvindo, foi a sua essência, o seu espírito que criou a sua personalidade. E ele, como tudo é polar, ele cria personalidades masculinas e femininas, não é isso? E as experiências de cada vivência, elas são armazenadas para a próxima, não é? Mas são amoldadas, se for mulher, a uma condição de mulher, e se for homem, a uma condição de homem. Mas é a mesma experiência que é acumulada, ou para o homem ou para a mulher, né? A diferença do homem e mulher é o foco. O homem se foca mais no mental, a mulher se foca mais no emocional. Então, quando nós nascemos homens, nós temos mais o enfoque mental e o emocional deixa a desejar. Quando nós nascemos mulheres, nós temos mais enfoque no emocional e o mental, não é? Também deixa a desejar. Então, o segredo é a gente desenvolver os dois, o mental e o emocional. Então, as mulheres estão desenvolvendo muito o mental agora e os homens estão aprendendo também a desenvolver o seu emocional. Então, esse é o processo de evolução. Então, quando a gente morre, o corpo etérico, ele nunca se desprende do corpo físico. Não existe viagem etérica, não é isso? Porque ele fica permanentemente, desde que nascemos, com o corpo vital. O vital fica junto com o corpo físico, dando vida a todas as células. Então, quando a gente morre, em 72 horas, ele separa totalmente do corpo físico, em 72 horas. Então, ele começa, já quando a pessoa está morta, a querer, mais ou menos, a formar como que uma espécie de um rodamuinho em cima da pessoa, em torno do umbigo, né? Então, quando a gente vê alguém morto, tendo olhar clarividente, a gente vê uma energia girando em cima do defunto. E essa energia girando vai sendo absorvida por aquelas pessoas que têm pouca energia, que vão ver o defunto, por exemplo. Por isso que tem muita gente idosa, né? Mulheres assim, aquelas velhinhas que passam a noite no velório, não se cansam e saem revitalizadas, né? Então, porque elas vão absorver a energia vital que está sendo solta, ou que está sendo liberada daquela pessoa que morreu. Então, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E em 72 horas, essa energia vital é absorvida por corpos humanos, é absorvida por plantas e é absorvida por animais também. Então, tudo é absorvido pela natureza. Aí, então, a gente vai para a dimensão astral. A dimensão astral, nós somos especialistas em ir. E a dimensão mental também somos especialistas em ir nessas dimensões. Porque toda noite nós vamos nessas dimensões. E separados do corpo físico e do corpo vital que ficam na cama. Aí a gente fica conectado por um cordão grosso, como o dedão, né, da mão, e que à medida que se afasta do corpo, ele vai afinando gradativamente, né? Isso a gente chama de viagem astral ou viagem mental. Viagem astral, se o foco da pessoa está nos sentimentos, nas emoções e nos instintos. E mental, se o foco estiver nos pensamentos. Mas, independentemente disso, 4 a 5 vezes por noite, nós saímos do corpo físico e vamos para essas dimensões astrais ou mentais, nessas viagens que eu falei, não é? Então, quando a gente morre, esse cordão que liga a alma ao corpo físico e ao vital, ele é rompido.
Então, a morte é caracterizada pelo corte desse cordão. E a consciência passa por dentro desse cordão, não é? Para ir para o corpo astral, e é por isso que a gente tem todas as experiências EBMs, ou experiências à beira da morte, a sensação de estar entrando num túnel, vendo uma luz lá no fundo, que a luz é a dimensão astral. Aí, pelo processo de ressuscitação, né, a pessoa então é ressuscitada, não é? Por aparelhos, ou por injeções, ou por batidas, ou socos, tanto faz, não é isso? Então ela volta e ela traz essa sensação de EBM, ou experiência à beira-morte. Então, quando a gente vai para a dimensão astral, a vida é a vida astral. Então, a vida astral não é uma vida igual à nossa, mas é uma vida de luz, porque o mundo astral, como o próprio nome diz, é um mundo de luz. Então, os corpos astrais são corpos de luz. A matéria é luz. Então, aquilo que a gente vê como material, e existem 4 níveis materiais em todas as dimensões, ou seja, a terra, água, fogo, ar, ou sólido, líquido, energético e gasoso, tudo isso existe na dimensão astral também. Então, quando a gente vê, por exemplo, no astral, a gente tem um sonho, é um sonho lúcido, um sonho real, de uma experiência vívida, de uma experiência astral. Então, veja, a gente respira debaixo da água, né? Ninguém morre no astral, né? A gente passa por fogo que não queima. Então, a gente tem experiências diferentes no astral. E tudo aquilo que você está vendo no astral, como terra, tudo aquilo que você está vendo como montanhas, como plantas, como animais, como seres humanos, quando a gente está no astral, aquilo é luz. Então, tudo no astral gira, a vida no astral é luz, não é isso? Então essa é a dimensão que a gente chama astral, né? E isso é conhecido na tradição oculta como tejas, que é essa energia que mantém esta vida no astral, como luz. Quando a gente vai para a dimensão mental, não é isso? A matéria que dá vida na dimensão mental chama-se Chitta. Então essa Chitta é matéria mental, e essa matéria mental chamada Chitta é que mantém a própria vida mental. Então a gente, quando está na dimensão mental, a gente não tem sentimentos. Quando está na dimensão astral, não tem pensamentos. São coisas distintas. Eu só tenho sentimento de vida, sentimento de sentimentos, emoções e pensamentos quando eu estou vivo aqui, né? Quando eu estou aqui com os 4 corpos em mim. Mas quando eles se destacam, a gente tem vida separada. Então, quando eu largo o corpo físico e o vital, eu vou para o astral, só tenho experiências astrais. Então, a vida é astral, na dimensão da luz. Quando eu tenho a segunda morte na dimensão astral, eu vou para o mental. A minha vida, então, está na dimensão de Chitta, na dimensão mental, não é isso? E ali, então, a nossa vida é 100% mental. Então, o conceito de vida dentro da iniciação, dentro do ocultismo, é diferente desse conceito físico que nós temos. Porque o próprio Deus, o próprio Shuabe Pandira, ele disse que existem, na casa do meu pai, existem muitas moradas. Então existem planos, subplanos, divisões e coisas que a gente não entende. Mas quando a gente pratica iniciação, quando a gente pratica a meditação, né, essa meditação consciencial, que nos leva a essas experiências reais, essas experiências que não tem dúvida nenhuma, porque quando a gente vivencia isso, tudo fica mais pré-determinado, né? Tudo fica mais esclarecido, tudo fica mais compreensível quando a gente passa por experiências pessoais. Porque explicar, por melhor que se explique, é difícil a pessoa conceber e a pessoa entender. Mas vivenciando a experiência em si, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Então a vida é muito mais extensa do que nós entendemos. Existe vida na dimensão física, vida na dimensão etérica, porque existe seres somente etéricos, sem corpo físico. Existe vida na dimensão astral e existe vida também na dimensão mental.